Bom, então só para enfatizar a questão do cálculo do campo elétrico, para fechar essa questão de distribuições de cálculo de campo elétrico para distribuições discretas de carga, ou seja, para quando você tem cargas pontiformes, cuja localização no espaço é bem definida, ou seja, você pode associar a posição de uma carga dessa a um ponto no espaço. Tá? Quando você tem várias cargas, você vai ter cada uma dessas cargas ocupando um ponto bem definido no espaço. Isso é uma distribuição discreta. O cálculo do campo elétrico, então, em qualquer ponto do espaço vai consistir na aplicação da nossa fórmula lá, que foi derivada a partir da lei de Coulomb. É importante enfatizar a diferença entre uma distribuição discreta, que basicamente é algo desse tipo, e uma distribuição contínua, que a gente vai ver adiante como calcular campo elétrico quando você tem uma distribuição contínua, ou seja, quando você não tem cargas pontiformes bem localizadas no espaço. Então isso aqui é uma distribuição discreta. E eu vou ter que aplicar essa fórmula. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar simplesmente determinar quais os vetores de posição relativa entre cada carga e o ponto de campo e os unitários. A parte mais trabalhosa é essa, de resto a aplicação da fórmula é simples. Então o que eu preciso fazer? Tendo um sistema de coordenadas adequado, no caso aqui eu estou usando um sistema cartesiano, em 3 dimensões, eu vou precisar dos vetores de posição de cada uma das minhas cargas. É uma convenção a gente usar a linha em qualquer vetor que se refere às fontes, numa distribuição de carga discreta, enquanto a gente usa o vetor R sem a linha para determinar a posição do nosso ponto de campo. Tá? Então, tendo definido o sistema de coordenadas, eu preciso localizar todo mundo aqui, o ponto de campo e as cargas. Eu tenho R menos R1', vai me dar a posição relativa do ponto de campo em relação à carga Q1. O R menos R2' em relação à carga Q2, o R menos R3' em relação à carga Q3. Cada uma dessas cargas vai me gerar no ponto P um vetor campo elétrico. Tá? A carga Q1 vai me gerar um vetor aqui, eu estou chamando de EP1, a carga Q2 vai me gerar o EP2, a carga Q3 vai me gerar o EP3. Tá? Pelo princípio da superposição, eu tenho que somar esses 3 vetores, fazer a soma vetorial deles. A soma vetorial deles está representada aqui em cima. Tá? Essa expressão está bem aberta, é basicamente isso aqui, com o somatório explícito e esses R's aqui também explícito. Reparem que a dificuldade, lembrem do exemplo feito anteriormente para 2 cargas, a dificuldade é sempre a geometria, você, a partir do teu sistema de coordenadas, determinar os valores desses vetores, dessas distâncias. Basicamente, a maior dificuldade do problema é esse. Pelo princípio da superposição, o vetor campo elétrico no ponto P vai ser a soma vetorial de todos eles. Tá? Em contraste a distribuições discretas de carga, você pode ter distribuições contínuas. De fato, é muito frequente ter distribuições contínuas de carga elétrica. Tá? O que seria uma distribuição contínua? Uma distribuição contínua envolveria você ter carga elétrica, digamos assim, espalhada pelo espaço e não localizada em pontos bem determinados. Por exemplo, imagina que você tenha uma folha. Aí imagina que essa folha foi pintada, que você pintou essa folha com uma camada infinitesimalmente fina, né? Uma camada de espessura desprezível de tinta carregada eletricamente. Imagina uma coisa dessas. Você tem a carga total, de valor Qzão. Isso é uma superfície bidimensional. Você pode utilizar 2 eixos aqui para determinar qualquer ponto sobre a superfície. Você pode imaginar que isso aqui é uma distribuição contínua em 2 dimensões. Ou uma definição mais usual, uma distribuição superficial. O que vai caracterizar essa distribuição? Então, para caracterizá-la, você vai precisar da densidade superficial. Que vai ser a carga total dividido pela área. E a gente indica pela letra sigma. É convenção usar a letra sigma para indicar uma densidade superficial. Tá?
Então, por exemplo, imagina que essa carga total, Qzão, é espalhada uniformemente. Ou o que quer dizer que ela foi espalhada uniformemente? Quer dizer que você não tem acúmulo de carga, você não tem mais carga de um lado da folha do que o outro, você não tem mais carga num cano do que outro, você tem sempre a mesma quantidade de carga em qualquer pedacinho dessa folha. Tá? Você não tem acúmulos. Se essa carga for espalhada uniformemente, você vai ter uma distribuição uniforme. Mas o que eu quero, aonde eu quero chegar? Como você determina essa densidade superficial? Você vai, no caso dela ser uniforme, você vai pegar simplesmente a carga total e dividir pela área. Digamos que a nossa folha aqui tem uma largura Ly e um comprimento Lx. Logo, a área dela vai ser Lx/Ly. Logo, a nossa densidade, no caso do exemplo aqui em cima, seria o Qzão, que é a carga total sobre ela, dividida por Lx/Ly, que é a área da nossa folha. Tá? Esse é o exemplo de uma distribuição contínua. Da mesma forma que a gente pode ter distribuições contínuas em 2D, em duas dimensões, como eu fiz nesse exemplo, você pode ter distribuições contínuas em uma dimensão e em três dimensões. Tá? Você pode ter carga, você pode imaginar uma distribuição contínua unidimensional como carga espalhada ao longo de um fio de diâmetro desprezível. Um fio que pode ser retilíneo ou que pode ser curvo. Não importa. Ou você pode imaginar uma distribuição volumétrica em três dimensões. Uma distribuição volumétrica, você imagina que você tem uma esfera sólida, um cilindro, algo desse tipo, que é totalmente preenchido de carga. Tá? Esses são os principais tipos de distribuição contínua. Em todos eles tem essa característica de que você não vai ter carga elétrica localizada em pontos, mas você vai ter carga espalhada pelo espaço. E você vai ter que sempre utilizar uma densidade de carga para caracterizar essa distribuição. Ok? A gente viu o que é uma distribuição bidimensional de carga, uma distribuição contínua bidimensional de carga. Você imagina uma placa, uma folha, alguma coisa pintada com uma camada extremamente infinitesimalmente fina de carga elétrica distribuída sobre essa folha. Tá? E ela vai ser caracterizada, na verdade, toda a distribuição contínua vai ser caracterizada por uma densidade de carga. Tá? E essa densidade vai ser uma densidade linear, superficial ou volumétrica. Tá? Volumétrica para uma distribuição tridimensional, superficial para uma distribuição bidimensional, como a gente acabou de ver, e linear para uma distribuição unidimensional. Tá? Então, por exemplo, como se ficaria uma distribuição linear de carga em uma dimensão? Você vai ter uma densidade linear, caracterizando essa distribuição. Você pode imaginar uma distribuição unidimensional como um fio que foi um fio infinitamente fino, né, uma linha, se ela tem uma dimensão, e que está coberto, ele contém carga elétrica de maneira contínua. Você vai ter a distribuição linear caracterizada pela letra lambda. Lambda vai ser igual a carga total dividido pelo comprimento do fio. Se esse fio tiver comprimento L, você vai ter a distribuição, a densidade linear dada por essa expressão. Ok? Para o 2D a gente já viu, né? Que sobre a área da tua placa ou da tua geometria em duas dimensões que contém a carga total Q. Tá? Essa é a nossa densidade superficial. Em 3D, você vai ter uma distribuição volumétrica de carga. Caracterizada pela densidade volumétrica de carga que a gente
define convencionalmente pela letra ρ, a letra grega ρ. Isso também vai ser igual a carga total sobre o volume. Essa é a nossa densidade volumétrica. Tá? Você pode imaginar você ter digamos, uma esfera e essa esfera está tem o interior dela completamente preenchido por carga elétrica. Tá? Uma bola, imagina uma bola sólida e ela está completamente preenchida por carga elétrica. Tá? Isso seria uma distribuição volumétrica, né? Em 3 dimensões. Ok? Essa continha, carga total dividido por comprimento para uma densidade superficial, para uma densidade linear, quer dizer, carga total dividido por área para uma densidade superficial, carga total dividido por volume para uma densidade volumétrica. Isso vale para distribuições uniformes, como eu mencionei anteriormente quando a gente estava dando exemplo de uma distribuição bidimensional. Tá? Mas, em geral, as densidades vão ser funções. Funções o quê? Da tua posição no espaço. Você vai ter o lambda vai ser um lambda de x. Tá? Digamos, eu tenho um sistema de coordenadas aqui, x, y, z. Esse sistema de coordenadas vale para todo mundo aqui. Tá? A nossa densidade superficial vai ser uma função de x, y. E a nossa densidade volumétrica vai ser uma função de... Ela é uma densidade volumétrica, ela é uma grandeza tridimensional, vai ter que depender das coordenadas, de 3 coordenadas, né? x, y, z, ou outras coordenadas, se for utilizado outro sistema de coordenadas. Isso é o caso mais geral. Você vai ter sempre essas densidades como funções de posição no espaço. Tá? Os casos mais simples possíveis são as densidades uniformes. No caso mais simples de densidades uniformes, você teria funções constantes. Bom, a gente viu que então distribuições contínuas vão ser caracterizadas por densidades lineares, superficiais ou volumétricas, dependendo se a gente está em 1, 2 ou 3 dimensões. E como a gente vai utilizar essa informação para calcular um campo elétrico? Por exemplo, vamos tomar uma densidade volumétrica de carga como exemplo. Se a gente olha para a lei de... Esquece o resto disso aqui. Se a gente olha para a expressão do campo elétrico num ponto de vetor posição R do espaço, a gente tinha que calcular o quê? Um somatório sobre cada carga-fonte, dividido pelo quadrado da distância entre a carga-fonte e o meu ponto de campo RI, vezes o vetor unitário, RJ. Só que agora, quem vai ser essa carga? O nosso problema agora é esse. Quem é o QJ? Agora você não tem mais cargas pontiformes bem definidas no espaço. Agora você tem algo que é contínuo. Tá? Então o que você vai ter que fazer é... Imagina você tem uma distribuição volumétrica qualquer. Tá? Eu vou rabiscar aqui. Imagina que isso aqui é um objeto que está um volume no espaço. Você tem um sistema de coordenadas aqui, x, y e z. Sistema cartesiano. Z. Como a gente vai fazer para obter um valor de carga aqui dentro, para a gente poder adaptar essa lei de Coulomb para uma situação contínua? A gente vai ter que obter cargas infinitesimais, contidas em volumes muito pequenos, na verdade, que vão se tornar infinitesimais no limite, né? E a gente vai ter que pegar, por exemplo, dentro dessa distribuição, um volume delta VJ. Esse volume é como se fosse um cubinho aqui, né, que ele vai ter um lado aqui é, ΔZ,
Ele vai ter um lado ΔX e ele vai ter um lado ΔY. Esse aqui é o meu ΔV. Tá? Se eu multiplico esse ΔV pela densidade volumétrica, o que eu obtenho? Eu obtenho carga. Então, essa conta, densidade volumétrica vezes um volume muito pequeno dentro da minha distribuição volumétrica de carga, vai me dar um valor de carga que eu estou chamando de ΔQJ. Esse J, o índice vai indexar simplesmente esse cubo. Do lado dele eu posso fazer a mesma construção geométrica, calcular a carga no outro cubinho aqui do lado. Eu posso calcular desenhar outro cubinho aqui do lado. De fato, eu posso pensar numa distribuição dessas. Vamos desenhar uma bem grande aqui. Eu posso imaginar que eu a subdivido em muitos cubinhos desses. Você pode imaginar a gente fazendo meio que um quadriculado aqui. Então você imagina, isso aqui vai ser o cubinho J, esse vai ser o J mais 1, esse vai ser o J mais N, esse vai ser o J N menos 1, e você vai estender essa construção geométrica para todas as suas direções de espaço. Ou seja, você pega um volume contínuo e você subdivide ele em pequenos quadradinhos. Cada quadradinho, cada cubinho desses ΔVJ e carga ΔQJ igual ao ρJ. Esse ρJ é um modo abreviado, na verdade, de escrever ρ no ponto J do espaço, vezes o ΔVJ, vezes o meu volume, o volume daquele cubinho. Isso aqui em 3D. Como ficaria em 2D, digamos? A construção vale para 2D também. Tá? Em 2D, como é que era a nossa distribuição? Pode imaginar uma folha assim, eu esqueci de algo fundamental, o sistema de coordenadas. Só para ter as coordenadas x, y no plano. Tá? Então essa distribuição bidimensional vai ser caracterizada o quê? Por uma densidade superficial de carga. Aqui era caracterizado por um ρ, uma densidade volumétrica. Aqui eu vou ser caracterizado por uma densidade superficial sigma. A construção, a ideia é a mesma. Eu pego um plano desses e subdivido em quadradinhos agora, né? Cada quadradinho desses vai ter lado ΔX e o outro lado ΔY. Então a área de um quadradinho desses vai ser, tá? Eu vou ter uma área ΔS, tá? J igual a ΔX, ΔY. Tá? E dentro dessa área, na minha subdivisão ΔSJ, eu vou ter a carga delta, que é J igual a sigma, naquele ponto J, vezes ΔSJ. E para 1D, para uma distribuição linear de carga, o caso é trivial. Você vai multiplicar a tua distribuição linear lambda por um ΔX, por exemplo. Se você tem o teu eixo sistema de coordenadas aqui, você tem a tua distribuição, a tua linha carregada, caracterizada por uma distribuição linear lambda. E você vai ter um certo trechinho dela com comprimento ΔX. E você vai ter ΔXJ, né? Você vai ter o teu ΔQJ, a carga contida nesse pedacinho da tua linha, igual a lambda ΔXJ. E assim a gente obtém a carga, tá? No caso de uma distribuição volumétrica superficial linear. Tá? Então qual é a jogada para a gente obter um campo elétrico? Agora, a jogada é a gente tornar essa divisão, tá? Essa subdivisão, muito pequena.
quando as subdivisões se tornam muito pequenas, ou seja, isso vai ser um limite, né? Δx tendendo a zero, ΔY tendendo a zero, ΔZ tendendo a zero, a gente vai ter o seguinte resultado: o somatório que a gente tem ali vai poder ser expressado como uma integral. No final das contas, você vai obter a integral de uma função que tem a ver o quê? Com a tua densidade de carga, o inverso quadrado da distância entre um certo ponto dentro daquela distribuição caracterizada por aquela densidade, o ponto de campo, e algum fator geométrico que vai depender do quadrado dessa distância e do teu unitário. Tá? Basicamente isso. Tá? É o que está expressado aqui. No limite em que você tem uma subdivisão extremamente fina, você vai ter infinitas, nesse limite, infinitas subdivisões, né? Você vai poder pegar esse somatório, a carga aqui vai virar, no caso da volumétrica, a densidade vezes o ΔV. Para ΔV tendendo a zero, você pode provar que isso aqui se torna uma integral. Por que a integral tem esse símbolo? Tá? Alguém sabe? O integral, esse rabicho aqui que simboliza a integral, ele é um S esticado, ele quer dizer soma, porque a integral é uma soma no limite de quando você soma infinitos, infinitésimos, algo em linhas muito gerais assim. Então, nesse limite, o teu somatório vai virar uma integral. No caso de uma distribuição volumétrica, ele vai virar uma integral sobre um volume, uma coisa chamada integral de volume, que em geral vai ser uma integral tripla, a gente vai discutir isso mais adiante, da tua densidade, vezes toda a parte geométrica aqui, né, o inverso quadrado da distância entre pontos da densidade do ponto de campo, o unitário vai aparecer aqui, esses 3 pontinhos quer dizer que essa parte aqui vai toda para lá. Vezes dV, onde dV simplesmente é um volume infinitesimal. Isso vai ser uma noção bem importante para a gente fazer as contas mais adiante. Tá? Isso é um infinitésimo de volume. E assim que funciona. No caso de uma densidade superficial, você teria uma integral de superfície de ds, ou seja, uma área infinitesimal, vezes a tua densidade, vezes a parte geométrica aqui da lei de Coulomb. No caso de uma linear, você teria uma integral simples, a mais fácil, aquela do cálculo 1, de um comprimento infinitesimal, vezes o teu lambda, a tua densidade linear, vezes a parte geométrica da lei de Coulomb. No caso da densidade superficial, você vai ter a tua carguinha infinitesimal ali na lei de Coulomb, dq vai ser sigma vezes ds, onde ds é tua superfície infinitesimal. No caso da linear, você vai ter o dq igual a lambda dl, né? dq é isso aqui. Se você pensar bem, isso aqui nada mais é do que dq, uma carga infinitesimal contida dando volume infinitesimal. Os pontinhos aqui eu estou representando o quê? RJI ao quadrado vezes RJI unitário. Ou seja, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma soma de carga dividido por quadrado de distância entre ela e o ponto de campo vezes unitário que liga essa carga ao ponto de campo. Ou seja, eu tenho basicamente a lei de Coulomb. E agora a gente vai ter que ver vários exemplos. Como você aplica isso, que é uma teoria, digamos, uma maneira muito geral de dizer como fazer essa conta, agora a gente tem que aplicá-la. Tá? Aplicá-la basicamente vai consistir em entender a sua geometria, a partir da sua geometria escolher o melhor sistema de coordenadas, isso é fundamental. A gente não vai sempre trabalhar em coordenadas cartesianas, ou seja, com 3 eixos, os nossos 3 eixos x, y, z ortogonais. Muitas vezes vai ser conveniente usar coordenadas esféricas ou cilíndricas, e que você vai ter uma distância e duas distâncias e um ângulo, ou 2 ângulos e uma distância. Tá? Isso é fundamental, porque às vezes um problema que envolveria contas assim super longas, você escolhe o sistema de coordenadas mais adequado à geometria do problema, você resolve em poucas linhas.